Aqui. Então, aula 6, equivalências lógicas. Essa aula, eu estou seguindo o livro do Edgar, né? Nesse capítulo, ele trata do assunto chamado equivalências lógicas, mas lá também tem uma parte sobre proposições associadas a condicional. Então, fica meio dividido em duas partes essa aula, tá? Então, como eu estou seguindo o capítulo, eu coloquei na mesma aula. Mas, assim, a gente vai definir o que é uma equivalência lógica, apresentar algumas propriedades, fazer um teorema semelhante a um teorema que a gente fez da implicação lógica, que envolve tautologia, e ver alguns exemplos. E, por fim, a gente vai para a parte 2, que seria assim da aula, que seria falar de proposições que são associadas a uma proposição condicional. Apresentar o que é uma proposição contrapositiva, da condicional, né? Uma recíproca, uma contrária. Então, esse conceito de equivalência, ele é bem mais tranquilo do que o de implicação lógica. Esse aqui, acho que realmente mais simples de entender, quer ver? Então, a gente vai dizer assim, a gente vai começar direto, que duas proposições compostas, ou duas proposições em geral, elas vão ser equivalentes, ou logicamente equivalentes, quando as suas tabelas verdades são idênticas. Tá? Então, a gente constrói as tabelas verdades, né, das duas proposições que a gente vai estudar, e aí coloca os caso a caso, respectivamente, né, cada linha correspondente. E se você olhar as colunas resultados das duas tabelas, você vai ter os mesmos valores lógicos, verdadeiro, falso. Elas vão ter as mesmas tabelas verdades. Tá? Então a gente vai dizer que quando isso acontecer, as duas proposições são equivalentes. E eu vou apresentar alguns exemplos, mas a gente tem algumas propriedades que são imediatas, vamos dizer assim, imediatas da definição. Então, suponha que eu tenho três proposições, eu tenho as seguintes propriedades, tá? A propriedade reflexiva, quer dizer, uma proposição ela é equivalente a ela mesma, tá? Então, P é equivalente a P. Claro, se você construir a tabela verdade de P, das duas, né, como são iguais, a mesma proposição que eu estou analisando, elas vão ser iguais, tudo bem? Existe uma simetria, tá? Se uma proposição composta é equivalente a uma outra, né, essa outra é equivalente à primeira, tá? Então, esse aqui é o que a gente chama de simetria. P essencialmente CQ, então Q essencialmente CP. E, por fim, a gente tem uma propriedade de transitividade, né? Se uma proposição é equivalente a uma, né? P é equivalente a Q e Q é equivalente a R, então eu tenho que P é equivalente a R. Tudo bem? Então, sabe, essas propriedades, a gente pode demonstrar, eu não vou demonstrar, isso é um exercício, tá? Como é que você demonstra que isso é válido? Imagino que algumas pessoas já estão percebendo que são válidas. Então, por exemplo, se eu tenho que P é equivalente a Q, eu construo a tabela verdade de P e Q. Eu posso olhar que as tabelas são iguais e dar um jeito de falar, né? Então, eu tenho que Q é equivalente a P, porque a tabela de Q é igual a de P. Tudo bem. E de transitividade também, né? Por exemplo, eu estou relacionando P e Q. As tabelas verdades de P e Q são iguais. Depois eu vou relacionar Q e R. As tabelas verdades de Q e R são iguais. Então, por fim, as tabelas verdades de P e R são iguais. A igualdade, né? Eu estou falando de igual a igual. A igualdade satisfaz essas relações, né? Um número é igual a ele mesmo. Ou um número, né? Se o símbolo de igual, né? Tem essas propriedades. Uma coisa é igual a outra, né? Tem a simetria e tem a transitividade também. Então, a gente está usando isso. E esses três propriedades também são usados muitos em matemática em geral, para a gente criar coisas que a gente chama de classes de equivalência entre objetos, entre conjuntos, números, etc. Então, é um jeito de classificar de particionar um certo grupo. Então, o que vai ser útil aqui para a gente na equivalência lógica? A gente tem um certo número de proposições, a gente vai ter várias proposições, mas, logicamente, se uma proposição vai ser equivalente a uma outra, ou se uma coisa é igual a outra, a gente pode substituir entre elas, né?
Então, eu estou fazendo um argumento, estou em um pedaço de uma proposição grande, mas eu sei que ela é equivalente a uma outra coisa. Eu posso pegar aquela outra coisa e substituir ali, tá? Que, logicamente, não vai mudar a resposta, ali, os valores lógicos, etc. Deixa eu ver alguns comentários a mais que eu queria fazer aqui sobre esses 3 termos aqui, reflexiva, simétrica e transitiva. Tem relações, né, que não funcionam essas 3 coisas aqui, por exemplo. Em geral, não estou pensando em proposições. Mas pensando em proposições, a gente pode ver que, por exemplo, né, comentei aqui em cima, que simetria não é uma propriedade que funciona para implicação lógica. Por exemplo, a implicação lógica, ela é reflexiva, então eu posso dizer que uma proposição implica nela mesma. E ela é transitiva, né? Se eu tenho que P implica em Q e Q implica em R, eu tenho que P implica em R. Mas ela não é simétrica, né? Se P implica em Q, não quer dizer que Q implica em P, né? Se eu tenho uma coisa aqui, uma causa que implica um efeito, quer dizer que vale o contrário sempre. Tá? Então você vê, tem relações que nem sempre satisfazem essas 3 propriedades. Por exemplo, entre grupo de pessoas, né? Ser amigo é uma relação. Você pode ser amigo de alguém não precisa ser seu amigo, né? Essa é uma relação que seria o quê? Eu nem sei se às vezes você nem é amigo de você mesmo, né? Então nem pode ser reflexiva, né? Sei lá. Tem vários tipos de relações. Você pode ficar pensando se você consegue achar uma relação entre algum grupo que ela não é reflexiva, mas ela é simétrica, ou então desculpa, se ela for simétrica, eu acho difícil. Pode ir pensando nessas coisas, né? Ou uma relação que é reflexiva e transitiva, a gente já achou, né? Que é a de implicação lógica, ou uma que é reflexiva e simétrica, mas não é transitiva. Então é um exercício aí, vocês acharem relações desses tipos. Uma coisa implica na outra, mas nem sempre vale a volta, ou então não tem transitividade. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo de relação. Eu acho que, por exemplo, acho que era uma assim. Você ser irmão de alguém, essa é uma propriedade que é simétrica, né? Não necessariamente transitiva, mas ela não é reflexiva, tá? Tal proposição. Você não é irmão de você mesmo, por exemplo, né? Bom, enfim, eu estou brincar um pouco aqui, mas é uma coisa que é um conceito, né? Essas 3 propriedades é uma coisa que a gente usa muito na matemática para gerar o que a gente chama de classes de equivalência, para criar grupos de conjuntos que têm essas propriedades para particionar um certo conjunto, tá? Enfim, vamos seguir com o nosso curso. Aqui tem alguns exemplos, tá, pessoal? Então ele tem alguns nomes aqui também, são nomes que a gente vai acabar usando. Mas, para te verificar, aqui tem algumas observações primeiras, né? Então eu tenho uma série de exemplos, A, B, C, D, e aqui P, Q, R são proposições simples, e a palavra, e a letrinha C é de contradição, tá? É uma proposição que significa contradição. Agora, por que eu escrevi isso aqui, sendo que não tem nada de letra C aqui? Mas, enfim, se aparecesse, vocês entenderiam que era contradição. Deixa eu ver se não tem mais nada. Ah, tem aqui, sim, no finalzinho. Tem uma lista aqui de proposições. E elas têm nomes aqui, tá? Então, mais nome aí, Silvio, para você guardar, né? Já tinha aqueles outros, agora tem regra da dupla negação, regra de absorção, agora regra da exportação e importação. Olha, isso aqui já virou outro curso já de economia. Sei lá. Método de demonstração por absurdo. O que eu acho assim que na matemática, por exemplo, coisas que vocês vão usar, isso aqui vai usar bastante, muito legal, né? Isso aqui, eu tô falando assim, na prática mesmo, né, no dia a dia, nos cursos e tudo mais. E, enfim, o
que é esse exercício? É uma série de exemplos e a gente está falando que essas coisas são equivalentes. O que tem que fazer? Basta vocês pegarem as duas tabelas de verdades e compararem, né? A da dupla negação parece que é bem claro. Como é pequenininho, vamos fazer, né? Você tem uma proposição. A tabela verdade dessa aí tem duas linhas. Acho que intuitivamente a gente consegue perceber, né? Mas não custa nada a gente praticar o conceito. Verdadeiro e falso. A negação da proposição vai ser falsa e verdadeira. E a negação da proposição vai ser verdadeiro e falso. Então você percebe, né? Através disso, acho que esse exemplo é bom para a gente entender o que é certinho o conceito. Por que eu não consigo mudar a cor? Aqui. Você percebe aqui que as duas tabelas são iguais. É isso que eu estou falando, nesse sentido. Ó, linha por linha, elas são iguais. Tanto a tabela de P quanto a de não P. Então, se eu estou trabalhando em alguma conta que eu estou fazendo, e lá, estou lá no meio, e de repente apareceu um não P, uma próxima passagem minha, eu posso excluir isso daqui e substituir por P, tá? Porque são coisas equivalentes. Então, posso pensar, são iguais, né? São equivalentes. E dentro do meu contexto de calcular verdadeiro e falso, essas coisas, não vai fazer diferença eu ter um P ou escrever não P, tá? E basicamente isso serve para todo mundo, né? Então, para todas as outras exemplos, né? Então, você percebe que se eu tenho uma proposição que é do tipo P, então P e Q. Isso é equivalente a dizer P, então Q. É meio que tá redundante esse cara aqui, né? Não parece, né? Por exemplo, você tem o P. O P implica em P, tá? Tudo bem. Mas aí ele tá falando que P é condicional a Q. Então essas coisas são meio... Você absorve aqui, né? A regra da absorção. Então, eu tô falando aqui só dos exemplos. Mas como é que você verifica isso? Através da tabela verdade. Você cria a tabela verdade desse, depois constrói desse, compara as duas tabelas e vê que são iguais. Então, deixa eu ver aqui, eu dei já prontinho as tabelas, né, de alguns casos. Como sei que vocês estão craque na tabela, acho que eu não vou ficar construindo todas as tabelas. Mas aqui, olha só que interessante isso. Isso aqui foi tipo, né, tô aproveitando... Aqui só tinha uma proposição. Aí o cara vai lá e constrói o tamanho da tabela que eu construí. Isso aqui nem devia existir, né? Posso dar 10 mil vezes essa aula, vou sempre achar algumas coisas erradas aqui, né? E ainda ficou esquisito aqui, eu fiz errado aqui, né? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que eliminar uma repetida e outra repetida para ficar certinho, tá? Agora sim a tabela verdade faz sentido. Só tem uma proposição no item A. Mas no item B, por exemplo, que a gente está falando de absorção, ele está comparando essa com essa, né? Essa com essa. Então você vê V, F, F, V. Então acho que ficou claro, né, o que é o conceito de equivalência. Como eles têm a mesma tabela, na verdade, eu posso trocar uma pela outra. Então o exercício fica só de checar mesmo, né? E aqui eu fiz um comentário, ó, nossa, vamos usar muito isso aqui. E devia dar um nome para ela, de vez de falar esse comentário aqui. Devia substituir por regra, vou colocar a regra da condicional. Eu já vou escrever bonitinho. Regra da condicional. Tudo bem? Então, aqui, uma condicional... Opa, não é isso aqui, né? Não, também não. É isso. Aqui, beleza. Eu posso trocar por uma disjunção. Ó, e isso aqui, pessoal, falei, vamos usar muito. O que você entende? Isso aqui você vai ter que saber do coração, né? Saber bem isso, né? Que você tem P, então Q, isso é equivalente a dizer não P ou Q, tá? Então, reflitam nisso. Então, uma condicional é equivalente a isso. A gente pode pegar um exemplo e tentar ficar discutindo, né, a frase em si. Por exemplo, vamos fazer o exemplo clássico dos clássicos, né? Eu já vou até resumir ele. Se sol, então praia.
Isso é equivalente a dizer... logicamente equivalente, né? Vamos ver se a frase faz sentido, mas... O que está escrito ali? Eu tenho que falar que então é não sol, mas aí é não fez sol, né? Não faz sol. Ou vou à praia. Bom, pessoal, mas assim, talvez não que a frase faça o mesmo sentido, né? Mas as consequências lógicas talvez são iguais, né? Se fizer sol, eu vou para a praia. Se for verdade. Então, assim, os casos, né, vão gerar os mesmos valores lógicos. Então, se fez sol e eu fui para a praia, então é verdade. Então, aqui, se fez sol e eu fui para a praia, então não faz sol, é falso e ir para a praia é verdadeiro. Enfim, vocês vão obtendo os mesmos valores lógicos, mas não necessariamente, logicamente, a frase é equivalente, né, mas não necessariamente você tem o mesmo tipo de frase. Aqui, bom, enfim, eu só estou comentando os exemplos. Vocês têm alguma dúvida sobre o conceito em si? Então, eu vou deixar também para vocês verificarem. E nos meus slides eu verifico até aqui e guardo esses dois últimos para verificar de uma outra forma, tá? Que é basicamente o seguinte, usando esse teorema aqui. Então, veja, esse teorema é bem legalzinho também. É assim, se você tem que uma proposição é equivalente a outra, tá? Isso é equivalente a dizer que a proposição bicondicional é uma tautologia. Então, esse teorema, assim, como que a gente demonstra ele, tá? Ele é bem... Acho que eu nem escrevo a demonstração aqui, mas é bem rapidinho, né? Porque se P é equivalente a Q, a tabela, né, a tabela de P é igual, né? Vamos escrever igual, né? A tabela de P é igual à tabela de Q. O que isso significa? Que significa que linha por linha, olhando a tabela do P e a tabela do Q, vai aparecer as mesmas coisas. Né? Aqui você vê, aqui você vê, aqui você vê. E quando que a bicondicional é verdadeira? Quando eu comparo, né? O do lado esquerdo e do lado direito são iguais. Como as tabelas são iguais, né? Se você faz uma última conta sendo a bicondicional entre esses duas P e Q, se elas são equivalentes, é claro que a tabela verdade vai resultar em V sempre, então vai ser uma tautologia. E como eu falei para vocês uma vez, né, quando você vai demonstrar um C e somente C, você tem dois caminhos para fazer. Você tem que ir da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, no sentido de que uma hora uma coisa é uma hipótese e a outra é a tese. Então, por exemplo, a primeira hipótese nesse teorema é o seguinte: suponha que as proposições são equivalentes. Ou seja, P é equivalente a Q. Essa é a minha hipótese. Então, como consequência, eu sei que P bicondicional a Q é uma tautologia. Então, a gente meio que demonstrou o caminho da ida. Tá? Aqui eu estou usando os mesmos símbolos, mas eu estou fazendo um caminho aqui, que seria, eu assumo isso como hipótese e concluo isso. Por outro lado, se eu tenho que P condicional Q é uma tautologia, ou seja, essa tabela verdade dá uma tautologia no final, eu concluo que P é equivalente a Q. De fato, se você olhar na tabela verdade, para isso da tautologia, quer dizer que quando você compara cada linha, os dois valores lógicos tinham que ser iguais, mas isso é exatamente a definição de ser equivalência lógica. Então, vocês percebem como que vocês conduzem uma demonstração nesse tipo? Você tem que... Você sai de um... Como é um C e somente C, você prova de um lado para o outro, você vai e volta. Você mostrar essa equivalência desse teorema. Então, a gente está usando o teorema, a teoria para provar esse teorema também. Enfim, esse é um tipo de conceito
que talvez vocês encontrem nos livros de conceitos da computação, ali, alguma coisa. Nos livros de matemática, eu tenho certeza que vocês vão achar esses tipos de enunciados, tá? Com resultados de matemática, etc. Mas aqui, isso vale em geral. Se alguém falar para vocês alguma coisa sem somente ser outra coisa, quer dizer que um lado é a hipótese, outro é a tese, e depois você troca de lugar. O outro lado é a hipótese, e outro é a tese. Você tem que sair de um lado para o outro, né, e voltar. Você consegue argumentar um lado e voltar para o outro caminho. Às vezes tem um caminho que é mais fácil que o outro, tá? Depende dos teoremas e tudo mais, mas isso, enfim, às vezes não dá para saber qual que é o lado mais fácil. Bom, daí então só uma aplicação desse teorema. Aqui eu quis economizar, né? Mas esse aqui é a segunda maneira de fazer tabela verdades, lembra? E estava lá nos exercícios, deixa eu ver os nomes dos exemplos, né? O E e o F. O E e o F, um chama a regra da exportação e importação, e o outro é o método de demonstração por absurdo. Esse aqui, né? Você tem uma condicional aqui e ela vira duas condicionais, ó. Então, meio que você tem uma sequência de... Parece uma transitividade aqui, né? P, então Q, então R, meio que eu posso trazer esse cara para cá, né? E aqui meio que eu consigo jogar ele para lá, né? Então, vamos só analisando aqui o desenho da proposição, tá? E essa aqui a gente vai ter toda uma sessão especial para tratar desse tipo de equivalência aqui, tá, pessoal? A gente vai ter toda uma aula sobre esse tipo de conceito chamado método de demonstração por absurdo. Vai ser um pouco mais para frente, tá? Então, acho que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui com vocês sobre isso. Então, eu só vou dar uma adiantada, então. Talvez assim, ó. Acho que dá para entender daqui. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Esse aqui eu já estou meio falando fora também sobre equivalência. É uma outra coisa que eu vou falar. Só vou explicar mais ou menos o nome, né? O que acontece, o que está escrito aqui. Não sei se vocês vão entender. Vou pegar esse lado aqui. Vamos supor que eu quero provar algo do tipo assim, que se eu tenho isso como hipótese, eu vou ter o que como consequência. Tá? Vamos supor que eu quero provar, isso aqui é uma implicação e eu quero provar isso. Provar isso, eu posso fazer de uma outra forma, que é o que a gente chama de método de demonstração por absurdo, que é isso aqui. Lembra, isso aqui é uma contradição. Ou eu posso também chamar isso de um absurdo, que é uma coisa que dá falso sempre, é uma coisa que não é verdadeira. Então veja, aqui que provar isso aqui é equivalente a falar o seguinte: suponha que a consequência não vale. Eu estou falando assim, ó, se você tiver essa hipótese, você vai ter essa consequência. Isso vai acontecer. Mas eu não sei como demonstrar. Aí você fala assim, suponha que você tem a hipótese, mas não vai chegar na consequência. Você tem a hipótese e não vai dar a consequência. Se isso for verdade, se for válida essa implicação, então não é possível que você tenha a hipótese e não consiga a consequência. Então você chega num absurdo. É mais ou menos essa a ideia. Mas assim, talvez não tenha ficado claro, né? Mas eu só estava adiantando aqui para dar pelo menos a noção do nome. Esse é um tipo de demonstração que também que a gente usa na matemática também. Você vai demonstrar algum resultado, você pode tentar falar assim, eu tenho essas hipóteses aqui, e eu quero provar que dê tal coisa. Vou supor que não vai dar. Mesmo que a hipótese, vou supor que eu também adiciono isso como hipótese, não vai chegar naquilo. E aí você vai trabalhando logicamente em cima das coisas e você vai chegar em algo que é absurdo. O que é um absurdo? Por exemplo, um exemplo de um absurdo. É algo do tipo 2 é igual a 3, por exemplo, ou 0 é igual a 2. Isso seria um absurdo que acontece. Tá? Você está fazendo algumas contas, eu acho que vai dar isso. Vamos supor que não dá. Eu tenho essa hipótese, vamos supor que não vai dar certo.
E aí você vai fazer, não, mas se não der certo, eu vou chegar aqui, 0 é igual a 2, então você tá furado, então é um absurdo. Então vale. Então esse tipo de coisa funciona, tá? Mas enfim, usando o teorema, a gente aplica aqui, você quer exportação e importação, né? Você tem, você constrói a tabela verdade, e aí você conclui que é uma tautologia. Tá? E aqui eu estou lembrando, estou usando a segunda maneira de construir tabela verdade. Você coloca todas a proposição e faz cada coluna para cada coisinha, e aqui você vai indicando as passagens. Ó. Quem que você fez primeiro, quem que você fez em segundo, terceiro. Tudo bem? E, por fim, só para encerrar essa parte de equivalência, claro que vale o teorema da substituição, né? Se você tem algo que é equivalente a uma outra proposição, substituir trechos de uma proposição de forma coerente, claro, você vai trocar a letra P por alguma outra coisa grande, pode ser, mas você vai trocar todas as letras P pelaquela mesma coisa. Então você vai manter a estrutura da proposição e vai manter a equivalência que existia antes, tá? Então isso também não é, acho que é um corolário, uma consequência imediata, justamente porque é uma consequência do teorema anterior. Porque a regra da substituição, ela vale para coisas que são tautológicas ou contradições, né? Como você constata que você tem uma equivalência, você tem uma tautologia, dá para condicionar, substituir ali naquela tautologia não vai mudar o fato de ser tautologia, logo, não vai mudar o fato das proposições que você substituiu por outras coisas no meio ser equivalentes, tá? Aqui eu não escrevo as demonstrações, eu estou falando, mas o que eu acho que talvez seja interessante vocês escreverem. Imagino que eu tenha colocado no questionário alguma coisa assim, né? Algumas demonstrações que vai completando as passagens, né? Para vocês ir pegando o jeito do que é uma demonstração. Pessoal, então, tem alguma dúvida aqui, alguma pergunta? Quer que faça algum exemplo? Deixa eu ver se eu não caí, né? Não. Caiu não, professor. Esse é um pesadelo. Eu tô tendo um pesadelo com isso, porque uma vez, aconteceu só uma vez esse ano, mas aconteceu. Né? De eu ficar 20 minutos falando, escrevi pra caramba. E tava offline. Mas a gente fica aí com esse receio, né? Faz parte, né? Faz parte de nada. Traumatizou. Deus me livre. O bom é que eu tenho essas aulas gravadas já. Então, se isso acontecer, você espera, você tem certeza. Falar, pessoal, então vocês voltam lá vocês vão ver a aula que eu fiz mês passado, que eu não vou falar de novo. Mas bom que vocês estão acompanhando. Essa sessão, essa parte de equivalência, eu acho que ela é mais tranquila do que implicação, porque você só monta as duas tabelas e vê que é verdade, e vê que compara, tá? E aqui foi os exemplos, alguns teoremas. Eu estou só falando essas demonstrações aqui, mas eu imagino que apareça. Eu fiz uns exercícios que vão aparecer nesses questionários seus aí, para vocês praticarem isso. Agora eu vou para a segunda parte, então, da aula, que é a parte de proposições que são. Deixa eu falar naquela parte, porque aí fica mais fácil eu cortar o vídeo. Então, agora vamos para a segunda parte aqui da aula 6, né? Que são proposições associadas a uma condicional. Então, assim, a condicional é aquela, né, proposição composta, se, então, alguma coisa, né? Se, então, Se P, então, que. Mas aí eu consigo criar outras 3 condicionais associadas a essa dada, que são essas aqui que está sendo definido agora, tá? P, então, o quê? Eu consigo fazer o contrário não, ficou ruim agora falar. Eu consigo pegar o que era consequente virar antecedente, que era antecedente virar consequente, isso que a gente chama de recíproca, tá?
Eu consigo fazer o que a gente chama de contrária. Proposição contrária, olha só. Você ter a condicional, mas você nega as proposições componentes. Na mesma ordem, tá? Não P, então não Q. Então, essa é a contrária. E tem a tal da contrapositiva. Tá? Contrapositiva. Que é você inverte, você faz tipo uma recíproca, mas nega. Tá? Então você faz a recíproca e nega. Não é nega, nossa, negar não. Você faz uma recíproca e pega a contrária da recíproca. Tudo bem? Então, assim, dado uma P, então, Q, eu posso criar essas três. Vamos dizer que elas estão associadas. Uma coisa que é importante frisar aqui é que contrária não é negação. Tá? Então, se eu falar assim, negação de P, então Q, não vai distribuir aqui, você não vai fazer isso, você vai falar que é a mesma coisa, tá? No sentido de que essas coisas não são equivalentes, tá? Então, quando a gente fala não é igual ou não é, eles não são equivalentes, isso não é a mesma coisa que isso. E você pode constatar isso através da tabela verdade. Se fizer a tabela verdade disso aqui, não tem nada a ver com essa aqui, tá? Então, se eu falar assim, me dá a negação da condicional. Se você vier com isso aqui, vai estar errado. Então, não é. A gente pode fazer depois um exercício de negação de condicional. Vai ser no final dessa aula. Imagina. Mas, enfim, vamos fazer um exercício aqui. Eu acho que recíproca é uma palavra que vocês conhecem, né? Recíproco, reciprocidade, né? Aquilo Sim. que Tá dentro do você... vocabulário aí. Está dentro do vocabulário, então tá bom. Né? Então, muitas implicações não são recíprocas, muitas coisas são recíprocas, né? E aí, se eu deixar para vocês ficar pensando nisso, vocês podem ficar muito tristes. Então, eu não vou ficar falando muito aí, para vocês não acharem exemplos aí que... Se você digitar na internet recíproco no Google, você vai ver que vai aparecer lá, não sei o quê, o amor não é recíproco, a amizade e tal. É só isso. Então, não tem mais nada. Mas aqui a gente está preocupado mais na lógica e na matemática, e vou dar um exemplo para vocês. Aí tem uma perguntinha, mas a gente volta nessa questão, né? Qual delas são equivalentes? Basta criar as tabelas verdades, você vai comparar e vai saber, mas... Enfim, vamos olhar aqui, pessoal. Uma de matemática. Se T é um triângulo equilátero, então T é isósceles. Só para refrescar a memória, equiláteros é um triângulo que tem 3 lados iguais. Isósceles é que ele tem 2 lados iguais. Então, além de ser uma condicional, né, isso também pode ser uma implicação verdadeira, né, válida. Né? Se T é um triângulo equilátero, então T é isósceles. Verdade, né? E aí, pessoal, a recíproca é verdadeira? A recíproca dessa frase é verdadeira? E qual que seria a recíproca, na verdade? Vamos escrever o que é recíproca. Isso que eu passei rapidinho ali, não anotou, não vou voltar. Mas o que seria a recíproca? Não sei digitar, né? Também é bonito. Podem falar, alguém pode arriscar aí? Recíproco, eu acho que é o que se correlacionam, né? Não, mas o que é a frase mesmo? Tá aqui, ó. Aquela frase. Tá, eu arrisco que não, porque o isósceles, a regra dele é ter apenas 2 lados iguais. Né? Como é que fica a frase? A frase da recíproca. Você tem essa frase condicional. Se tem triângulo equilátero, então tem isósceles. Como que eu escrevo a recíproca? A recíproca? Calma, deixa eu pegar. Fica se T é isósceles, então T é equilátero. Isso. É um triângulo equilátero. Beleza. Essa é a recíproca. Eu estou digitando aqui, mas vai aparecer tudo igual, mas isso é melhor. Contrária. Como é que ficaria? Ficaria se não... Nossa, calma.
tem que pensar um pouco como falar. Não, mas é só... Se T não é um triângulo equilátero, Aham, Aí, então T não é um isósceles. exatamente. Se T tá um equilátero, mas eu vou economizar aqui. Então, T não isósceles. Isósceles. E aí faltou contrapositiva. Contrapositiva. E aí, como é que fica contrapositiva? se T não é isósceles, então T não é equilátero. Qual dessas frases são verdadeiras? Quais são falsas? Agora analisando o conteúdo mesmo, tá, pessoal? Ó, essa aqui é verdadeira. E aqui você falou para mim que é falso. E essas duas aqui? Acho que a segunda é verdadeira. A contrária é verdadeira. Isso em geral, tá? Para todos os triângulos. Deixa eu ver. E a de baixo? Ah, não, então é falso. Eu acho que ela é falsa. A segunda, a contrária é falsa. A contrária é falsa. E a contrapositiva? Acho que é falso também. Deixa eu ver. Só assim. Verdadeiro ou falso? Deixa eu ver aqui. Tá bonitinho, né? Aqui faltou, não é triângulo. Verdadeiro ou falso? E aí, pessoal? Vai ficar facinho. Essa também é verdadeira. Tá, pessoal? Se ele não é triângulo isósceles, então quer dizer que pelo menos ele não tem dois lados iguais, né? Se ele não tem dois lados iguais, então ele não pode nem ter, ele não vai ter três. Ele não vai ser equilátero, né? Ele vai ter dois diferentes, pelo menos, né? Então já não vai ter três iguais. Então essa é falsa, é verdadeira, né? Então essa afirmação é verdadeira, essas duas são falsas e essas são verdadeiras. Existe uma relação entre essas proposições, além dela ser gerada pela condicional, vamos dizer assim, né? Existe uma relação entre elas de equivalências, tá, pessoal? Então você pode perceber que essa primeira condicional aqui, ela vai ser equivalente a essa aqui. No sentido de que elas têm a mesma tabela de verdades. Tá? Gente do céu, olha só. Isso porque eu arrumei os slides, hein? Vamos esquecer recíproca. A contrária são proposições verdadeiras. A condicional original e a sua contrapositiva são verdadeiras. Não são verdadeiras, né? E as outras são verdadeiras. Tem mais um exercício aqui. Aqui é um exercício mesmo, né? Um exemplo. E aí acho que eu daria um tempinho para vocês tentarem escrever. Por exemplo, aqui eu posso colocar em simbólico, né? Se x é menor ou igual a zero, então x não é positivo. Então, o item A aqui, né? Escreva a contrapositiva dessa afirmação. Contrapositiva. Também que eu estou forçando vocês a já saberem, né, como que ficaria. Pelo menos em linguagem simbólica, a gente tem um P, então o Q aqui, né?
O contrapositiva, lembra? Você vai inverter e vai negar as duas. Como é que ficaria essa frase aqui? Pode ser alguém aí. Porque é só uma questão de substituir aqui, pessoal. Como que faria pelo menos o começo aqui, ó. Se Ok. x é positivo, Se x é positivo, então x não é menor ou igual a zero. e eu poderia escrever, vamos simplificar então, eu poderia escrever isso como? X é maior ou igual a zero. Será que pode afirmar isso? Não sei se inverte o valor do... Olha de novo, então a negação de menor ou igual é? Maior ou igual? Aí tá um detalhe, tem um detalhe aí. Entendeu? Não E sei. aí, pessoal? Igual não. Exatamente. Igual não. Você tem Igual 3 não. casos. Você tem maior, igual e menor. Se a gente está falando que ele é menor ou igual, a negação de ser menor ou igual vai ser o terceiro caso, que é o maior. Se você vai excluir Negar o esses igual dois, vai ser também. você tem que jogar fora o igual, é isso, velho. Negar o igual, né? E eu acho que até bate com uma pergunta da Silvia na semana passada. Ela perguntou: a negação do ou é o e? E a negação do e é o ou? A gente vai ver isso na aula da próxima semana. Acho que foi isso mesmo, uma questão de concurso. Isso. Mas vamos ver se tem a ver, porque você vai negar um ou aqui, né? Porque você está falando que o x, ele é... Você poderia negar assim, né? O x, ele é menor ou igual, ou então ele é maior e diferente, né? Então, você poderia dizer assim, que o x ele é maior e diferente de zero, mas é a mesma coisa que dizer que ele é maior que zero, né? Então, ficaria redundante. Então, você coloca que o x... Claro, poderia colocar caso 1, não é menor ou igual a zero, né? Como é que vocês entenderam? Ou então colocar que x é maior que zero. Maior que zero. Então, essa é a nossa frase. Mas aqui eu acho que o exercício é mais para você observar isso aqui. E aí tem aqui, ó, a gente já começa a dar um combo aqui, né? Vocês já estão ficando bom. Então, faz um combo aí de que é, pega a contrária da recíproca da afirmação. Aí fica naquela coisa, né? Como que ficaria a contrária da recíproca? Para onde a gente vai, né? Deixa eu ver se dá para dar uma limpada aqui. Aqui já... A contrária da recíproca não é a contrapositiva mesmo? Opa, vamos ver. Interessante. Eu apaguei tudo aqui. A recíproca é... Se tem P, então Q, a recíproca é Q, então P. E aí, a contrária dessa, então você vai, né, a contrária dessa é você inverter e negar. Não, desculpa, eu falei besteira. Você tá certo. Ei, você fez rápido isso aí, hein? Foi bom. É a Tem que mesma você coisa, afirmou né? isso em algum momento da aula também, lá durante essa explicação, acho que você frisou isso. Não, você entendeu isso, mas eu não tinha afirmado, não. Ah, Mas é legal, é legal. Tem essas, a contrária da recíproca, enfim. Acho que eu falei, talvez, enfim, mas é bacana. sei. Ficou na Funciona. cabeça em algum momento, eu acho que eu compreendi. Mas aí pode ser, mas aí pode misturar. Pega então a contrapositiva da contrária da recíproca e tal. Vai misturando, mas no final você vai embolando tudo. Você vai ficar caindo nessas 4 posições aí, né? O original ou uma das 4. Mas aí tem uma pergunta no começo, era a questão de quais são equivalentes, né? Tipo, eu tenho essas condicionais aqui, e quais delas são equivalentes? Acaba que, se você considera a tabela, na verdade, das 4, você percebe que se dado uma questão original para você de um sim, então, se eu quero provar algo do tipo, eu vou fazer um exercício agora, você pode, às vezes, é mais fácil
você provar algo pela contrapositiva, porque elas são iguais, acaba afirmando a mesma coisa. No caso lá, se T é um triângulo, equilátero, então ele é isósceles. Mas, logicamente, você pode dizer que se T não é isósceles, então ele não é equilátero. Então, às vezes, você demonstrar que uma coisa No caso desses exemplos, eles são mais triviais, assim, no sentido de que talvez está mais evidente, né? De que se ele é equilátero, então ele... Talvez esse lado é mais fácil, né? Mas tem um exemplo, né, que fica mais simples de ver. Se você sabe que uma coisa tem 3 lados iguais, você consegue concluir que tem 2 lados iguais. Também você sabe que 2 lados são diferentes, então você consegue concluir que ela não tem 3 lados diferentes, né? Mas, enfim, nesse caso, acho que esses 2 caminhos eles são muito semelhantes em dificuldade de demonstração, mas tem lugares, que vai ter um exemplo agora para vocês verem, que é mais fácil você usar uma das equivalências para fazer uma certa demonstração. E aqui tem essa equivalência entre a recíproca e a contrária, tá? Elas também são equivalentes. Mas, enfim, eu gosto de frisar essas duas, porque assim como método de demonstração por absurdo, um método por contrapositiva é algo que usa-se muito na prática. Agora, recíproca é algo que se usa muito na prática para questionar. Você tem um resultado, você faz uma implicação. Se eu tenho isso, então eu vou ter aquilo. Mas será que vale a volta, né, daquilo? Tal. Enfim, será que se eu tiver aquilo eu também tenho isso? Então, será que essas coisas são equivalentes? Né? E a contrapositiva, a contrária é basicamente só uma equivalência da reciprocidade. Enfim, deixa eu ver aqui. Vamos fazer um exercício de matemática, tá, pessoal? Os pessoais aí me perguntaram. A gente não vai ter muito desse tipo de demonstração em prova. Não vou pedir para vocês demonstrarem essas fórmulas matemáticas, etc. Esse aqui é um exemplo que eu tenho, né, na prática, assim, dessa teoria. Mas todo mundo consegue acompanhar esse tipo de exercício, tá, pessoal? Então, se preocupem com os conceitos, com essa parte de proposições e símbolos e tudo mais que eu estou falando. Mas eu gosto de dar uns exemplos matemáticos. Então, esse exemplo parece bem legal. É o seguinte... Eu estou pensando que x é um número inteiro, tá, pessoal? X é inteiro. Inteiro, para a gente, são números, né? Então, dentro desse conjunto aqui, né? Que tem os negativos, o 0, 1, 2, etc. Tá? Não tem frações, não tem números racionais, não tem... Tudo bem? Todo mundo familiarizado com os números inteiros? E eu posso classificar... em 2 classes de equivalências, né? Talvez eu possa dizer assim, classes de equivalência, sim. Porque os números inteiros eu divido ele em 2 classes de equivalência, que são os números pares e os números ímpares. Tá? Quem são os números pares? Né? Se a gente for pensar, os números pares a gente pode definir como sendo aqueles números que são múltiplos de 2, ou divisíveis por 2. Tá? E os números ímpares são aqueles que não são múltiplos de 2 ou divisíveis por 2. Então, tem uma certa relação lá que a gente pode criar nesse conjunto que eu consigo colocar os pares numa classe e os ímpares em outra. Então, eu consigo particionar o conjunto dos inteiros em 2. Tudo bem? Então, eu preciso disso para poder tentar demonstrar. Então, ele fala assim, se você pegar um número inteiro e elevar ao quadrado, e esse quadrado for ímpar, então esse número ele já era ímpar. Tudo bem? Essa é a afirmação. Então, basicamente assim, quem que são os números pares? Né? Então, assim, par são números da forma 2 vezes alguma coisa. Então, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, então 2 vezes menos 5. E os números ímpares, pessoal, vão ser aqueles números que são da seguinte forma. São aqueles que quando eu divido por 2, porque eu sempre posso pegar um número e vou dividindo por 2. Eu posso ficar dividindo por 2. Mas no final,
ele vai deixar resto 1 e eu não consigo dividir por 2. Tá? Eu estou pensando em divisão inteira, né? São coisas que... Vou falar, dá meio, não. Então, um número ímpar eu sempre posso escrever ele dessa forma. Então, eu pegar o número 3, por exemplo. O 3, ele é 2 vezes 1 mais 1. Aí, se eu pegar o número 7, o 7 ele é 2 vezes 3 mais 1. Tá? Então, quando eu divido um número por 2, ele sempre deixa resto 0 ou resto 1. Isso também é um jeito de eu classificar se ele é par ou ímpar. No computador a gente faz isso, né? O pessoal da ciência de computação aí, se você vai verificar que o número é par ou ímpar, você vai usar uma função chamada mod, o resto. E aí você calcula o resto. Se deixar resto 1 é ímpar, se deixar resto 0 é par. Tá? Dividir por 2, tá? Então, basicamente, ele está dizendo assim, se eu pegar o número x² e dizer que ele é ímpar, então ele vai ser dessa forma. Então, eu consigo mostrar que o x é ímpar. Então, meio que eu tenho que pegar, tirar a raiz aqui, eu não sei se já está dentro do conjunto dos inteiros. Enfim, eu tenho que fazer uma demonstração. Aqui eu já fico meio sem saber por onde sair. Mas vamos tentar fazer uma abordagem diferente. Vamos tentar... Como isso aqui é uma condicional, e eu sei que... O que é equivalente a condicional? Eu sei que a contrapositiva seria equivalente. Então, como é que é o contrapositiva dessa frase? Alguém pode me dizer? Vamos treinar, vamos repetir várias vezes, né? Isso aqui é interessante. Eu tenho aqui, se P, então o quê? Como é que fica a contrapositiva? Lembra, negação de par é ímpar, negação de ímpar é par, tá, pessoal? Então... E aí? Se x é par, então x² é um número par. Tá? Se eu demonstrar isso, eu demonstrei isso aqui. Essas duas proposições, essas duas frases, né, são equivalentes. Tá? Então, ao invés de eu demonstrar essa, que me pareceu ser um pouco mais trabalhosa, porque, sei lá, né, de alguma forma, eu vou tentar demonstrar essa. E vamos ver se o caminho é mais suave. Tá? Então, por hipótese, eu tenho que o x é par. Então, o x é par. Eu vou começar a escrever um pouco mais formal, quer dizer que existe um inteiro k, deixar assim, tal que o x ele é escrito como sendo 2 vezes o k. Ele vai ser um número par ali desse conjunto, dessa forma. Como que é a multiplicação, né? Então, x², pessoal, é x vezes x. Que é a mesma coisa que fazer 2 vezes k, 2 vezes k. Eu estou fazendo essa multiplicação aqui. Estou levando ao quadrado. E aqui eu posso meio que, né? Eu não vou resolver essa conta, eu simplesmente vou escrever assim. x² é a mesma coisa que 2 vezes 2k². Ou seja, né? Isto é x² é múltiplo de 2, logo par, logo é par. Tudo bem? Poderia falar 4 também, 4k². Mas se eu tenho que se o número é par, o quadrado dele também é par. E como consequência disso, eu tiro que se x² é ímpar, então x é ímpar. Então, se você pegar um número que o quadrado desse número é ímpar, o número original já era ímpar. Sei lá, 9. 9 é 3². Enfim, mas é só um exemplo de que talvez, quando você tem alguma proposição, que é uma condicional, você usa essa equivalência, então é uma aplicação, né? Você usa essa equivalência, eu posso reescrever a minha frase de uma outra forma, e aquela outra frase eu consigo ter um entendimento melhor, mas elas são equivalentes, então os resultados são os mesmos, eu consigo provar um resultado através de outro.